E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo, daquela forma leve, divertida, descontraída. E hoje a gente vai falar de um assunto diferente. A gente vai falar sobre tatuagens, que estão ficando cada vez mais na moda e que a gente particularmente gosta bastante. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com vocês, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo. Ele, Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo? Oi, Ana. Oi, gente. Tudo ótimo com vocês? Tudo mara, né, gente? Respondam aí. Devidamente apresentados, bora conversar. O episódio de hoje é sobre tatuagem. Essa coisa que a gente coloca no nosso corpo e que tem gente que não gosta, tem gente que ama. A gente vai falar sobre tudo agora. E a gente não poderia deixar de começar falando sobre a origem, não é mesmo? Vocês que acompanham a gente há bastante tempo provavelmente já estavam esperando por isso, né, Gu? Quem não é curioso para entender um pouquinho mais do começo de tudo, né? Saber o porquê que as pessoas se rabiscam e entender essa origem é sempre muito gostoso, né? Com certeza, a gente adora. E não podia ser diferente. A gente começou a ver e foi atrás dessa informação. E a origem e os relatos é super antigo, né? A gente pinta o corpo de diferentes maneiras há bastante tempo. Tanto que lá em 91, quando eu nasci, eles descobriram lá nos Alpes uma múmia de 5.300 anos em 91, né, como eu falei, com vestígio de tatuagem. Então eles preservavam, isso ajudou bastante, né, o corpo, até pela forma dos rituais lá legais que eles faziam. E eles descobriram que já tinha essas coisinhas aí de tatu no corpo dela. Eu achei muito legal, né? O pessoal do Egito sempre trazendo coisa boa pra gente. Não, eu achei muito louco e eu fico me perguntando o que uma múmia foi fazer. Tipo, como é que uma múmia foi parar nos Alpes? Eles tatuavam, eles pintavam as pirâmides, pintavam tudo. Então olha a importância da escrita, né? Agora, realmente, por que eles estavam lá nos Alpes? Acho que foi tirar férias, morreu lá mesmo e acabou ficando. Eu sei que o Egito foi gigantesco, inclusive teve uma época em que praticamente estava unido ali ao Império Romano. Quem conhece a história de Cleópatra sabe do que eu tô falando, mas, né, se estender até lá o topo da Itália, nos Alpes, falei, caraca! Mas isso só mostra o uso das tatuagens, né? Então, sempre foi muito ligado às pinturas corporais, de forma geral. Então, o que antes era, talvez, não permanente, depois com a tatu ficou simbolizando de forma permanente. Mas o simbolismo continua sempre sendo o mesmo, de rituais religiosos, de identificação de grupos sociais, eventualmente até marcar, né, pessoas e prisioneiros e escravos para poder identificá-los e mostrar a vergonha que eles são para aquela sociedade na época, e até mesmo o que a Ana começou falando, né, de ornamentação, ou seja, de ser meramente estético mesmo, né, se pintar por curtir, por achar bacana. E eu achei muito curioso também o que você levantou nas pesquisas foi com relação à camuflagem. Ainda você se pintar permanentemente para ficar disfarçado? Não, é muito louco, né? A gente vê como algo que pra gente hoje em dia é tão normal, antigamente tinha um uso mesmo, sabe? Não era só, peraí que eu vou fazer um desenho no meu corpo pra ficar bonito no Instagram. Não, servia a um propósito, servia a um ritual. E acho que até hoje, né, em algumas dessas comunidades mais primitivas, nos indígenas a gente vê isso. Eu acho muito louco. Aliás, falando em indígena, a tatuagem, dentro da história, né, eu vi que ela ficou um tempo em desuso, lá na época que o cristianismo tomou conta de tudo, Idade Média e tal. Só que em 1769,
O James Cook, que era um navegador inglês, ele foi fazer uma expedição lá para a Polinésia. Quem não sabe onde é a Polinésia, é lá perto da Austrália, ali no sul. E ele descobriu que os primitivos, né, os maoris, o pessoal daquela região, eles usavam essas tatuagens, essas ornamentações, que nem os nossos índios. E aí os marinheiros, os navegadores começaram a se tatuar e a tatuagem meio que voltou a ser usada na história. Olha que louco. O marinheiro Popeye tem lá a âncora no bíceps, não é à toa, né? Boa referência. E uma coisa que eu achei chocante, porque eu imaginava que fosse ser uma invenção muito mais recente, mas não, que é a máquina elétrica de tatuar, né? Aquela com as agulhinhas que a gente usa até hoje. Lógico, com inovações, né, bem mais tecnológica, mas ela foi criada em 1891. Gente, vocês têm noção? Tem mais de 100 anos aquela maquininha. Foi aí que não teve jeito, começou a se espalhar a tatuagem pela Europa, pelos Estados Unidos, e virou a febre que a gente viu hoje, né? Porque o que antigamente eles faziam naqueles bambus, né, com a maquininha, ficou mais prático, talvez até mais rápido esse processo todo. O que o barulhinho pode remeter à dor do dentista, né, aquele... Eu acho que eu tenho mais medo das antigas, né, das que a gente vê em filmes, séries, que é lá no bambuzinho, nas costas da pessoa. Mas dizem que dói menos, né, no bambu, porque com a máquina você meio que rasga a pele, e com o bambu não, você só perfura, então dói menos. Isso até é legal de comentar, até pela própria evolução dos maquinários e dos estilos de usar as coisas. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira, depois eu vou falar mais sobre ela, tinha o decalque lá no papel, que cheirava álcool, mó legal e tal. E depois, quando eu fui fazer a minha última, que também já faz um tempinho, inclusive, eu já era na impressora, isso daí, toda estilizada. Então, a gente não tá dentro desse universo profissional da coisa, mas, obviamente, como todas as outras profissões, como tudo na vida, foi evoluindo, né? Então, sai do bambu para a maquininha lá em 1891, mas o material em volta, a esterilização, os cuidados, tudo isso vai evoluindo e precisa ser evoluído também. Com certeza. Acho que hoje em dia as pessoas não desenham nem na pele ou nem no papel. Hoje em dia você vê o povo desenhando naquele tablet, sabe? Tem aquela caneta eletrônica e aí já fica registrada a arte e já imprime direto. É um negócio maluco. Fora o que você falou também, né, de procedimento de segurança, higiene. Eu acho que antigamente muita gente pegava bastante doença e tal por conta de tatuagem, de não ser esterilizado ou de usar as mesmas tintas, usar às vezes a mesma agulha. E hoje em dia é algo praticamente cirúrgico, né? Que você vê em todo o cuidado, a agulha descartável, o potinho de tinta descartável, a luva descartável, tudo descartável, para ter o máximo de segurança, tanto para quem tá fazendo a tatu quanto para o tatuador. Isso, inclusive, quando eu fui fazer a minha última conversando com o pessoal, tava bem polêmico na época, porque tava rolando um bafafá sobre os tatuadores terem que fazer um curso de medicina para poder, justamente, foi o que você falou, né, um procedimento cirúrgico, então poder saber como manipular, como cuidar, como tratar, e a galera tava meio, nada a ver, porque tatuagem é um negócio meio transgressor, né, esse negócio de a origem, as raízes, de se rebelar, de se expressar, e meio que você tá sei lá, colocando dentro de um potinho todo coisadinho, então tava rolando muito essa discussão na época, mas de certa forma faz todo sentido na parte de proteção, né, agora se de fato precisa de uma graduação, acho que é too much. Nossa, talvez medicina? Pois é, imagina. Que loucura! Entrar, fazer, sei lá, 5, 6 anos, residência, pra virar 10 anos. Nossa. Então é bizarro. Fora Talvez que... um curso, tipo que nem curso de bombeiro, que você aprende a manipular lá o extintor e tal, fazer parte de brigada, beleza. Talvez um curso de primeiros socorros, um curso de cuidado, né, com a pele, entender, né, fazer esse aprofundamento no estudo de dermes, etc. Beleza, agora, porra, o cara estudar
coisas que absolutamente não tem nada a ver com o que ele vai Não, usar, eu acho. Não faz sentido o cara estudar cirurgia, o cara estudar os órgãos, o cara estudar as coisas pra poder mexer com tatuagem. Não faz sentido nenhum. Pois é. Governo se metendo em tudo, como sempre. Esse é assunto para um outro podcast. Uma coisa que eu acho legal é que tem muita coisa da mentalidade, né, na tatuagem. Porque para algumas pessoas, a tatuagem tem que ter um significado. Então, normalmente é a primeira que você faz. Você pensa, eu vou fazer o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o nome do meu filho, eu vou fazer um lugar que eu conheci, uma palavra que significa alguma coisa pra mim. Você quer ter aquele significado, você pensa no desenho, que vai ter uma flor desse jeito, que significa tal coisa, nananã. E tem uma outra mentalidade, uma outra pegada, que é o você olhar e falar, acho bonito, quero ter em mim, é isso. Tem significado? Não, zero. Estético só. Eu acho muito curioso como tem essas duas coisas, né? Eu confesso que quando eu comecei a fazer, eu e o redor tinha essa visão, né? De, mas por que, qual é, e ter que justificar de alguma maneira profunda sua, sabe? Uhum. E hoje eu já vejo esse negócio, até eu curto bastante, sigo bastante, principalmente no Instagram, várias páginas, e tem muitos de desenho mesmo, né? Da arte em si. Inclusive, a gente até compartilha um com o outro de quadros famosos. Uhum. Então também tem esse lado, realmente, né? Bonito por bonito, gosto porque gosto e pronto, acabou. Eu acho legal os dois. Eu gosto muito dessa linha de arte pela arte. E que é o que eu segui, na verdade. Eu tenho 2 tatuagens, nenhuma das duas tem um significado, nenhuma das duas eu quis fazer por um motivo específico. É simplesmente gosto de tatuagem, vi tatuagens nesse estilo, nesse lugar, quis ter em mim, fiz. Simples assim. Simples assim. Porque acho que no fundo é isso, né? É legal que tenha um significado bacana pra você, mas querendo ou não, é algo que vai ficar no seu corpo pra sempre. Então, tem que ser uma estética que te agrade, tem que ser alguma coisa que você olhe e se sinta bonito tendo, ou se sinta bem tendo, ou sei lá. É que gostar também é um significado forte. Né? Não precisa ser um negócio mirabolante de outro mundo. Não, gostei, fui lá e fiz. Acho que é isso. É isso. O que também amarra com os estilos, né? No final das contas. Cada pessoa vai por linhas de conceito do que fazer e tudo mais. E precisa lembrar que tatuagem é um universo gigantesco. Então, assim como no podcast do vinho, a gente falou que quando você vai se aprofundando, você vai descobrindo cada vez mais. Da cerveja, a gente falou isso. Da tatuagem é a mesma coisa. E quando você começa a entrar, né, no assunto e ficar cada vez mais por dentro e tudo mais, você vê que é um negócio super ramificado, super detalhado. E até a arte que você vai fazer em si também tem as variações, e que é legal, inclusive, quando você for fazer a sua, pensar um pouco nisso e procurar profissionais de cada estilo. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Que tem um estilo old school, que você vê mais as caveiras, as cobras, pantera, esse negócio até que mistura às vezes com outro estilo, que é o estilo oriental também. Tem o estilo realismo, que eu sigo um que é sensacional lá no Rio Grande do Sul, é o Tampa Tattoo, muito, muito bom, inclusive ele já foi várias vezes premiado lá de Porto Alegre, que é um realismo, assim, impressionante. O cara parece que está desenhando uma foto em você e é muito bacana. Tem os de linha fininha, a gente vê bastante Ave Maria, né, Nossa Senhora, algumas coisas mais delicadas, eu acho muito legal também esse estilo. Eu confesso que tenho um pouco de medo, eu queria ver esse estilo com tatu antiga, porque queria ver como que ficava essas linhas fininhas, conforme o tempo vai passando, o que acontece com elas, né? Um que ficou muito na boca do povo recentemente, que deu aquela mexida no mercado e tal, foi a aquarela, né? Que também dividiu opiniões. Eu vi muita gente falando mal, porque não tem um contorno, se perde, não sei o quê. Também gerou uma outra revolta nos tatuadores, que foi a galera que saiu do papel para achar que podia fazer tatu.
Então, o cara pintava bem um quadro, fazia um desenho legal na folha e achava que já podia fazer a tatu. E, na verdade, é outra concepção, é outro estudo, pele é pele. Tanto que a galera antigamente fazia teste em laranja, em porco, mas eu vi um recente, o próprio Tampa falando, que pele é pele, pele de humano é pele de humano. Então, você quer se profissionalizar, você quer aprofundar no teu estudo, tem que fazer teste em pessoa, nos amigos, nas cobaias. Existe pele sintética para testar também, para treinar e trabalhar. Tem que se virar com isso. E aquarela, eu lembro que rolou essa treta aí da galera de não é arte ou é... Eu lembro que foi uma discussão, assim, o pessoal falava que não dura na pele. Eu vi várias gente fazendo, eu vi várias fotos, acho muito bonito, mas eu não tenho uma opinião formada, não. E por fim, para Ana poder falar, senão eu fico muito tempo aqui falando, também tem o pontilhismo, que a galera usa técnica artística na própria tatu e fica legal pra caramba. Eu acho muito legal, porque é como se fosse uma arte plástica mesmo. Então, quem estuda a arte, quem conhece um pouco de quadro, sabe que existem os vários estilos. Você tem impressionismo, expressionismo, você tem pop art, você tem o realismo, você tem romantismo, tem mil e um estilos. E na tatu é igual. Então, cada uma tem a sua característica, tem o seu tipo de traço, tem o seu tipo de cor e tudo mais. E você ter uma noção desses estilos é muito bacana, até na hora que nem o Gu falou, de você estar procurando um profissional, porque o legal é procurar alguém que seja especialista naquele tipo de técnica e para você ver o tipo de desenho, para você definir aquilo que você quer mesmo. Eu, particularmente, sou muito fã da Fine Line, né, que é aquela tatu fininha. Eu acho super bonito, eu acho super delicado, eu gosto muito disso, dessa pegada mais delicada, tudo no preto. Não sou tão fã de tatus coloridas, pelo menos não pra mim. E a gente tem que pensar nisso, né? Que a tatu, ela envelhece. A nossa pele, ela não é um negócio, uma pedra que você vai deixar lá e acabou, vai ficar daquele jeito pra sempre. Não, então as linhas, algumas somem, algumas ficam gordinhas, não sei nem como explicar isso, parece que incha um pouco na pele. Às vezes você vai sair do estúdio e vai estar super preta a tatu, e aí depois de um tempo ela vai ficando mais cinzinha, né, vai sumindo um pouco, ou vai se moldando a sua pele mesmo, enfim. Então você tem que ter noção também de que vão ter mudanças, e na hora de definir esse estilo ajuda bastante isso, né? A momento cultura no podcast aqui é que a pele é o nosso maior órgão. Então ela é um organismo vivo, pulsante. A mesma expressão em todos os episódios. Então tem que saber que vai esticar, vai comprimir, vai mudar, vai pegar sol. Então também é importante ter os cuidados, né, de hidratante, protetor e escutar o teu tatuador no final das contas. Porque realmente não é um papel, né? Não é uma folha que você deixa lá e fica perfeitão. Acho que isso é o legal da tatu, inclusive. Você tem que aceitar essa arte do jeito que ela é. Vida que segue, ganhar os 3 pontos e fazer o que o professor pediu. E além desses estilos, eu acho engraçado também que, assim como a arte, que a gente começa a ver vários tipos de design surgindo, a gente viu as tatuas de modinha, né? Então, há uns anos atrás, assim, lá pros anos 2000, acho, tava muito na moda fazer o kanji, sabe aqueles caracteres japoneses? Sim. E aí tem até várias histórias das pessoas na internet contando que foram fazer e o tatuador fez o desenho errado, ou eles levaram o desenho errado pro tatuador. Então a pessoa queria escrever força e tá escrito, sei lá, sanduíche de queijo. Teve uma época que tava muito na moda o símbolo do infinito. Todo lugar que você olhava tinha gente com aquela tatu. Palavras também, né? Tipo, força, ou fé, ou wanderlust, que é uma que eu, inclusive, pensei em tatuar já, mas aí quando eu vi que todo mundo tinha, eu fiquei, não quero. Também, tipo, nos anos 90 ali, você via muitas mulheres com borboleta, com estrelinha, e não eram tatus muito bonitas, eram aquelas tatus meio... Era uma tatu fofa, só que na pegada old school, então meio que não ornava.
que tinha aquele contorno mais grosso tal, só que num desenho fofo, ficou esquisito. Enfim, né, só um desabafo aqui. Tem uns dragões, uns tribais. Acho que dá pra reconhecer até quando que a pessoa fez aquela tatuagem, se é nova ou se é velha, só olhando pro desenho. Tem até aquela música lá, Menino do Rio, como que é? Menino do Rio, calor, arrepio, dragão tatuado no braço. Então, dragão naquela época lá era o que há. Tá vendo só? Eu vou lembrar como é que é essa música aí, eu passar vergonha aí. Eu não lembro agora. Eu não faço ideia de que música é essa, mas enfim. Caraca, tudo bem. Uma que ficou super na moda entre os jogadores de futebol, que eu achei bizarro, é aquele beijo no pescoço. Ah, é horrível. Lembra? Nossa senhora. Não sei se foi por causa da música lá da Valesca Popozuda, do beijinho no ombro. Sei que tatuaram um beijo no pescoço. Antigamente, se você aparecia com marca de batom no colarinho, era castramento. O cara vai e tatua. Jogador de futebol, né? Não querendo estereotipar, mas já estereotipando o que esperar. Que isso, vamos defender minha classe aqui, jogador de futebol, paus, peladeiro de plantão. Não tem nada a ver com isso aí, não. Isso daí é a minoria, cabeça de vento, que faz essa tatuagem. Se você tem, me desculpa, ela é bem feia. Daqui a pouco começamos a ser atacados por todas as pessoas do Brasil e do mundo que tem uma tatuagem de beijo. Mas uma coisa que você falou, que eu acho que vale até aprofundar um pouquinho mais, são as tatuagens erradas, né? E isso é muito louco, porque você falou do kanji, que a pessoa joga no Google e não manja o que tá escrito e o tatuador escreve outra coisa. Mas beleza, ali tá disfarçado num caractere que ninguém manja. O duro é quando você escreve mãe e espaço terno, em vez de ser mãe eterno, uns negócios bizarros, uns leão mal feito. Putz, ai, nossa. Tem muita tatu horrível por aí. Aí é complicado. Eu lembro que eu assistia um programa, acho que no TLC, na época que eu morava com meu avô, que tinha Sky e tal, tinha esse programa bacana de as piores tatuagens do mundo. Nossa. E aí era um programa de cobertura, inclusive, que é um outro estilo que eu não comentei ali. Tem o New School também, que eu acabei não comentando, lembrei agora, que é outra treta, você pegar um desenho horrível e conseguir fazer uma cobertura e renascer uma nova tatu muito mais legal, inclusive. Mas uma coisa também que faz parte daquele processo de evolução que a gente comentou, né? É até na retirada de tatuagem. Porque eu acho que antigamente a gente via tatuagem como realmente aquela coisa muito permanente. Você vai desenhar aquele desenho e vai ficar aquele desenho exatamente assim pro resto da sua vida, né, no seu corpo. E aí chegou um tempo em que lançaram o laser. Então, dava para remover a laser, só que era muito caro e muito doloroso. E hoje você já tem lasers mais modernos. E eu vi mais de uma pessoa, famoso inclusive, que tirou a tatu a laser e você olha o braço da pessoa, você olha onde tinha e nem parece que tinha qualquer coisa ali. Então você fala, caraca, olha só a evolução também, sabe? Isso me fez lembrar uma música de blues, que, puta, sacanagem eu não lembrar o nome da banda. Se eu lembrar até o final do podcast eu comento, senão lá no Insta eu escrevo o nome quando eu pesquisar certinho. Que o nome da música, inclusive, é Tatuagem, que ele fala que ele tatuou o nome da crush dele no braço, e aí ela fez alguma sacanagem com ele, traiu, e aí ele foi e tatuou piranha embaixo. E ela não gostou da homenagem. Então, hoje em dia ele já poderia tirar com laser e não fazer essa sacanagem aí, colocar o nome da pessoa. Isso, inclusive, dá pra amarrar essas duas coisas. Foi uma outra modinha também, tatuagem no antebraço com o nome de alguém, né? E dar beijinho na hora que você fazia o gol. Ai, gente, por favor, vamos conversar sério aqui nesse momento. Eu vou até ficar com a voz séria, porque isso é muito importante. Tatua nome de filho, tatua nome de pai e mãe, tatua nome de coisas que você sabe que vão ser pra sempre. Não tatua nome de namorado, não tatua nome de marido, não tatua nome de amigo. Pelo amor de Deus, você não sabe se daqui a 2 dias você vai ser traído, você vai brigar, você vai separar, o que vai acontecer? Gente, pelo amor de Deus, gente! Pronto, desabafei. Para esses casos, escreva piranha embaixo, igual a música de blues, que é muito legal, inclusive recomendo, quando eu lembrar que eu comento com vocês. Nossa, Pode gente. outro assunto, vamos falar de sociedade agora. Tá
Tá bom, vamos, porque eu fico nervosa com essas coisas, eu fico incrédula. Vamos falar de sociedade, então. Como que a tatuagem é vista, né, hoje em dia, pelas pessoas, pela sociedade. É engraçado que não existe uma resposta certa e a gente pode olhar isso em várias perspectivas, né? Então, vamos começar falando sobre antigamente, assim, quem que tinha tatuagem e a associação que as pessoas começavam a fazer com isso? Bora falar essa parte que é bem curiosa e também sofreu mudanças, né? Como a gente falou, foi também uma evolução onde as pessoas usavam para significados diferentes, então teve a característica religiosa, teve as características de guerra, camuflagem, mas muito de expressão e muito de marcação de grupos. Então isso também começou a trazer uma característica muito forte, né? Das máfias, dos criminosos, das pessoas mais desleixadas, das pessoas mais avoadas, a galera que vai lá para Santo Tomé das Letras e consome uma erva. Então, nunca foi associado a uma pessoa séria, né? Uma pessoa séria tinha que ser cabelinho curtinho, na régua, penteadinho, lambido de lado. Então nunca era uma coisa mais criativa. Então sempre foi a tatuagem, né, principalmente na época dos anos ali 80, 90, até na época que eu fui fazer, tinha essa preocupação, né? Eu tava num ambiente de engenharia meio galera old school mesmo, e não no sentido positivo, e sim galera cabeça fechada, então era uma coisa meio marginalizada a tatu, ela veio com essa linha, né? Então, é engraçado, né, porque historicamente as tatus eram feitas muito na prisão, então era associada a esse grupo de pessoas que não exatamente eram respeitáveis, né, ou respeitados pela sociedade. E aí sempre teve, eu vou dizer assim, coisa recente, de uns 5, 10 anos atrás, a preocupação de, nossa, mas você vai fazer uma tatu num lugar visível, e quando você for procurar emprego, se você tiver numa entrevista, tiver uma tatu muito grande, tiver em um lugar que não cubra com a roupa, você não vai conseguir um emprego, você não pode. Ah, você vai trabalhar no mercado financeiro, não pode ter tatuagem. Você vai trabalhar como jornalista, você vai trabalhar em qualquer lugar, qualquer profissão séria, advogado, não pode ter tatuagem. Porque senão, não sei qual é a associação que fazia, mas você ter tatuagem, você não era um bom profissional, você não era bem visto. Isso é muito louco, né? Você vê a quantidade de pessoas, por exemplo, mulheres que têm na nuca, porque o cabelo esconde, panturrilha, porque eventualmente você de calça esconde, no braço, mais próximo do ombro ali, né, no bíceps, onde também uma camiseta escondia. E isso, dando spoiler um pouco do que a gente vai falar mais pra frente sobre nossa experiência, foi uma das minhas preocupações ali quando eu fiz a minha no antebraço. Na época eu estava ainda trabalhando com engenharia, então tinha essa preocupação de mostrar, não mostrar, com camisa social e manga comprida não mostrava. Então é uma coisa que hoje em dia eu vejo mais livre, assim, acho que as pessoas em todos os ambientes, com ou sem tatuagem, tá mais de boa. Eu acho que sim também. Até porque também depende muito do desenho, né? Depende muito do lugar. Sei lá, uma tatuagem delicada no braço, na perna, no pé, sei lá. Essas coisas meio que eram socialmente aceitas. Mas parece que quanto maior a tatu, ou quanto mais colorida, ou quanto mais old school, quanto mais realista, enfim, aí mais as pessoas teriam medo, implicariam e por aí vai. Um capiroto desenhado na barriga vai continuar sendo um capiroto. Então ainda vai olhar e falar, caraca, é um negócio meio radical. Agora você faz um golfinho, né, suave, pô. E aí como cada vez mais pessoas foram fazendo e a gente foi vendo mais pessoas fazendo e vendo que aquilo ali não molda o caráter dela, você vai aceitando, né? Você vai banalizando no sentido positivo, né? Você vai absorvendo aquilo como algo
que não é determinante de caráter ou não, né? Você fala, pô, antes era só bandido que tinha, agora eu tô vendo pessoas boas tendo também, então é pra todo mundo, né? Isso não faz a pessoa... Isso até a gente já falou, inclusive, pra dinheiro, né? O dinheiro não deixa a pessoa pior ou melhor, ela só se expressa mais porque ela tem mais poder ali na mão. Então a tatu é a mesma coisa, agora ela se expressa, agora se ela curte um negócio mais hardcore, ela vai fazer aquilo na pele dela, e agora quem curte uma coisa mais de boinha vai fazer mais de boinha. Então, no final, é a pessoa em si, né? E não o desenho. Isso no Brasil, né? Porque tem lugares do mundo onde as tatuagens ainda são tabu. É por conta da cultura em si, né? É por conta da forma que enxerga aquilo lá, das origens e da continuidade da origem ou não. Tanto que a gente viu, né, que no Japão isso ainda por mais que tenha o estilo asiático, tem várias tatu muito legal de samurai, daqueles tigres, dos próprios dragões, etc e tal. Mas por incrível que pareça, no Japão ainda é um lugar onde é meio tabu, né? Tem essa associação ainda a uma coisa meio mafiosa, né? Não é uma coisa bem difundida, né? Pelo que eu vi, quem tem muita tatuagem é considerado, assim, suspeito de ser membro da máfia japonesa, Yakuza. Então, esses membros dessa máfia, assim, são caracterizados por ter o corpo todo coberto de tatuagem e tal. Então, se você aparece com tatuagem no Japão, num lugar visível, pode ser que alguém vá mexer com você na rua, que você vai ser maltratado. Tipo, existe isso. É muito louco. Lógico que se eles percebem que você é um estrangeiro, que você é ocidental, tudo, dá pra entender que eles sabem que a sua cultura é diferente e tudo mais. Mas ainda assim pode ser que você leve umas olhadas feias na rua. Ah, mas aqui até no Brasil, às vezes ou outra, o pessoal fica te olhando estranho. Aqui na praia o que aconteceu, e em outros lugares também, virem puxar papo, mas de forma agradável, não de encher o saco de, tipo, você que tem tatuagem, credo. Mas, tipo, pô, que da hora, estilo assim, assado. Jura? Já é real, cara. O pessoal atrai tudo, né? Conversas boas e conversas ruins. Caraca, eu achava que no Brasil eu já tava meio tipo, dane-se. Ninguém nem piscava mais, porque já tá tão difundido, já é uma coisa tão comum. Pois é. Mas falando em praia, acho que tem uma coisa até simbólica quando você vai na praia que amarra com esse assunto do tatu, que são as renas, né? Ai, sim. Não sei se hoje em dia tanto, mas uns 10 anos atrás, sei lá, tinha muito, né? Que era aquelas feirinhas de praia. E aí você fazia o tererê no cabelo e você já aproveitava e fazia a tatuagem de rena também, com os golfinhos, as estrelas, aqueles desenhos fofinhos. Era uma evolução do chiclete, né? O que a gente colava chiclete na pele e fazia tatu, que naquela época também tinha muito, de inclusive ser tatu mesmo, né? Ser tatu mesmo, entre várias aspas aqui, de você pegar o adesivo, passar água e ficar, né? Então teve uma famoso época... taso. Eu não lembro se só taso, eu acho que chiclete também tinha, acho que sorvete, teve uma época que teve muito o kanji, que você comentou, que é as letrinhas lá em japonês. Então teve uma época que a gente colava bastante o adesivo na pele e a evolução, né? Se agora eu tô decidido, é esse desenho que eu quero, é a rena, porque eu sou decidido e gosto da arte na pele. E durava, sei lá, 2 semanas. Muito louco, né? Se a gente para pra pensar que a rena começou também com uma origem super cultural, que tem todo um significado. Você vê rena muito nos países do Oriente Médio, na Ásia, né? Na Índia tem bastante. Enfim, e é muito de fazer a rena tanto como ornamentação, quanto você vê na hora que o povo vai casar, aí as mulheres têm toda a tradição de fazer rena nas mãos, nos pés e tal. E aqui a gente pegou essa coisa da rena, que é a tatuagem temporária, vamos dizer assim, e a gente transformou completamente uma pegada mais zoeira, numa pegada mais escrachada, ou sei lá. Tem as meninas fazem as mandalas, né, na mão, que é legal, que liga até os dedos e faz uns desenhos bacanas, eu acho legal também. Eu fiz tatuagem de rena quando eu tava no Oriente Médio, e é muito legal. Você se sente, assim, dentro da cultura, sabe? Parece que você nasceu lá. Te transforma. Um desenho, assim, você se sente outra pessoa. A própria Jade. Aí tem que... Numa mão você faz a tatu, na outra você põe o anel que liga com a pulseira, né? Exatamente. Manjo muito.
Vamos falar agora da gente, contar sobre as nossas tatuas, a nossa experiência, quais são os desenhos, falar um pouquinho, né, de nós pra galera, quem tem curiosidade, quem quer se aproximar um pouquinho da gente. Afinal de contas, estamos aqui, né, mesmo, toda semana conversando com vocês. Bora lá, Gu! Bora! Antes de contar as minhas tatu, uma coisa que eu lembrei aqui super importante pra quem tá ouvindo, o nome da banda é Cracker Blues e o nome da música é Velha Tatuagem. Pode escutar. Além da música ser boa, a história contada também é engraçada. Boa! Falando em história, as minhas, eu tenho 4, na verdade. A minha primeira foi uma caveira mexicana na panturrilha. Inclusive, as minhas 4 são com o mesmo tatuador. Acabei conseguindo manter a mesma linha de desenho e tal. Aí, logo depois, eu fiz uma no tríceps do braço esquerdo, uma Ouroboro, toda em preto, pegada meio brush, né, o pincelzinho. Aí depois eu fiz uma no antebraço direito com as coordenadas aqui de Peruíbe. E a última que eu fiz foi uma caveira de cartola na coxa direita. Então eu tenho 4 tatuagens. E o que é legal é que cada uma foi tomando seu tempo, não foi em sequências, tem um espaço entre elas. E você vai pensando no desenho e vai montando. E o Danilo Inu, que fez as minhas, se vocês pesquisarem no Insta, o arroba dele é Danilo com 2 L's, Inu. Ele manda muito bem, inclusive. Eu ajudo, ou ele, na verdade, ele me ajuda a montar os desenhos. Então eu mando, tô pensando nisso, o que você acha legal e como fica. E aí ele dá ideia e explica e fala, isso aqui sozinho não vai funcionar, isso aqui vai funcionar, essa cor aqui vai sumir depois de um tempo, faz nessa cor aqui. Eu gosto muito dele por conta disso, de eu conseguir criar junto, de eu conseguir desenvolver junto, porque aí no final aquela minha tatuagem ela vira única, né? Ela vira uma coisa que eu pensei, idealizei, e às vezes até bebi de fontes que eu vi na internet, mas no final sempre tem o primeiro traço dele, mas também tem a origem ali, a ideia desenvolvida. Eu gosto bastante disso daí. Boa. Eu já tenho 2. Eu fiz recente, 2 anos atrás? 2 anos atrás. São florais. Eu sou apaixonada por tatuagem de flor, eu acho lindo e, como eu já tinha falado, eu gosto muito de fine line. Então as minhas, elas são tudo linha, bem delicado, com a linha fininha, sem cor, sem muito sombreamento. Uma no antebraço também, ali perto do pulso, na verdade, e uma no tornozelo. E também gosto bastante, tenho muita vontade de fazer outras, até converso sempre com o Gu, que o meu sonho da vida é fazer um floral grande, assim, e aí eu tenho várias ideias. Eu começo a pensar, no ombro, começo a pensar no antebraço, cobrindo o antebraço inteiro, pensar na lateral do corpo, ali, pegando do quadril até a costela. Começo a viajar, ver várias referências, só que aí eu fico, gente, não sei se eu vou ter coragem de fazer uma tatuagem tão grande e, sei lá, e se não ficar bom, e se eu não gostar, muito grande, não fica tão fácil de esconder, você vai ficar lá no seu corpo, e nananã. Aí eu fico namorando a tatuagem, mas na dúvida ainda se algum dia eu vou ter coragem de fazer. Por enquanto eu fico com as minhas pequenas, delicadas. Fui consultar aqui o Instagram que eu lembro que eu coloquei a minha lá, e a minha primeira foi em 2012. Então, caraca! E já ano que vem vai fazer 10 anos a minha primeira. Vai fazer outra? Opa, várias ideias. Tem fases e fases. Às vezes tem fase que vem um monte de ideia e aí vai no embalo e faz outra e não sei o quê. E às vezes você fica numa seca de ideia, maturando e não produz nada. Eu sei que eu quero fazer uma outra caveira na perna com o óculosinho da Du charmosa. Já pensei no lugar, já pensei mais ou menos, já tenho os exemplos na minha cabeça. O que eu preciso fazer agora é ir conversar com o Danilo e mandar bala. Olha só, vai ser engraçada essa. Depois eu vou querer saber dos desenhos, você me manda.
Mando sim. Essa de querer fazer outra, isso é engraçado, porque as pessoas acham que, cuidado, vai fazer uma, vai ficar viciada em fazer várias tatuagens, não sei o quê. E é uma coisa que eu acho que o vício, vou falar pela minha sensação, tá? Não é nem na tatuagem, na dor, nisso daí, né? É, na verdade, nessa questão de expressar a arte, de gostar do desenho e de criar e ver fazendo uma construção legal, né? Não necessariamente nossa, preciso fazer uma tatuagem. Estou aqui com abstinência de tatuagem. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que tem gente que tem isso, sabia? Eu já vi várias pessoas falando que tem pessoas que gostam da dor. Então, Sim. A pessoa meio que vicia naquele tipo de dor específico, sabe? Então começa a fazer várias porque quer sentir aquela sensação de novo. Aí é quando você começa a ver as pessoas com um monte de tatu no corpo inteiro e às vezes a pessoa não tá nem ligando pro desenho que tá desenhando, tem uns desenhos mega aleatórios, mas tá lá fazendo porque quer fazer uma nova. Aí a pessoa depois começa a evoluir pra se pendurar nas correntes, aí já fazer inserção de bolinhas de silicone, aí já é outra história. Uhum. Mas você falou na dor, né, no vício da dor. É engraçado que com a evolução e cada vez mais pessoas fazendo, isso também virou um ponto de cuidado, né? De fazer a tatu e para as pessoas que não querem sentir dor, que querem fazer e deixar a arte lá. Tanto que eu achei super engraçado que o meu pai fez tatuagem depois de velho. E aí ele falou, não, que passou uma pomada pra não sentir dor, que não sei o quê. Eu falei, cara, que negócio é esse? Na minha época não tinha nada disso. E eu falei com meu pai. Eu até conversando com o Danilo, ele falou que esse negócio da dor é muito relativo, né? E que eventualmente tá dentro do pacote de tatuagem. E que, claro, tem lugares que doem mais que outros. E um que ele comentou comigo que dói absurdo e é um lugar horrível de tatuar é mão e pé. Porque a pele é fininha, se mexe muito, então é horrível. Mas eu te confesso que o que eu mais olho assim e falo, caraca, esse sofreu, deve ter doído, é uma tatuagem na garganta. Não sei se você já viu, Ana. Já. Dizem que pescoço, costela, lugar que tem muito osso, falam que é complicado, que não tem muita carne, né? Você faz, tipo, na panturrilha, é um lugar gordinho, então é só carne ali. Mas você faz, que nem você falou, no pé. No pé não tem carne, é só osso. Deve ser mais tenso. Eu confesso que as minhas, eu quase dormi quando eu tava fazendo, né? Eu fiz as duas no mesmo dia, e o tatuador até perguntou, nossa, você tá bem? Eu falei, tô tranquilo aqui, tava quase dormindo lá, deitada naquela macazinha, porque, nossa, foi tão tranquilo, mas tão tranquilo. Só que, aí eu fico pensando também, as minhas são tatus pequenas e é só linha. Não tem sombreado, não tem mil coisas. Então também não sei se eu posso dizer. Mas a minha experiência, eu posso falar que até o tornozelo, que ele disse que é um lugar que algumas pessoas sofrem, foi tranquilíssimo. A minha, a que mais doeu foi a primeira, que foi a mais colorida, inclusive, que é a caveira mexicana. Ela tem preto, né, obviamente, mas ela tem bastante vermelho no olho, nariz, nas flores, e tem verde também. E tem um branco no miolo que não faz o menor sentido. Então eu fiz de uma vez ela, foi 3 horas de tatu, 3, 4 horas de tatu, e a parte que doeu foi a parte de colorir, porque acho que a pele já estava bem sensível, né, porque ele fez primeiro preto, sombreado, e aí depois que ele foi coloriu, aí doeu. Mas as outras, a Ouroboros é toda em preta, as coordenadas com o barquinho no antebraço também foi super rapidinho, 40 minutos, tudo em preto também, super de boa. E da coxa, eu me surpreendi porque foi super rápido, sangrou bastante. A coxa é uma parte do corpo que tem muito vaso sanguíneo, né? Então eu achei que sangrou muito, mas não doeu. Justamente porque também é um lugar que tem um pouquinho mais de pele, por mais que eu seja magrelo, tem a pele aqui. E foi rapidinha. Então não sei se também por ter sido mais rápida, doeu menos. A próxima que eu quero fazer é na frente, aí é perto do joelho. Aí eu acho também, e é na canela que dizem também que esse osso aí... Se você tá afim de fazer a tua primeira tatu, vai com achismo que vai doer absurdo. Essa foi o segredo da minha primeira. Eu achava que eu ia chorar litros ali, que eu ia morder a fronha. No final, como eu achava que ia doer muito, doeu, mas só que doeu menos do que eu achava.
Então, de certa forma, deu uma aliviada. Então, pode ir achando que vai doer, que você vai sofrer pra caramba. E aí, no final, você fala, pô, só isso. Vou até fazer mais umas 3. É melhor você ser positivamente surpreendido do que você ser decepcionado. É isso que você tá querendo dizer. Exato. Boa. E como que foi a reação da sua família, dos seus amigos, quando você fez? Foi de boa? O povo ficou animado? Ou teve alguém que falou assim, cara, não faz não, você tem certeza? As 2 primeiras eu tive a ideia e logo depois executei. Eu não fiquei namorando ela há muito tempo. Então foi uma surpresa, a galera, nossa, como assim e tal. Mas também como eram em regiões tranquilas, poucas pessoas viam, né, a panturrilha e no tríceps. Mas foi um negócio meio chocante, a galera ficou, eita, como assim? A que deu mais bafafá foi a terceira, porque foi no antebraço, então é uma tatu super exposta, né? E as pessoas mais veem, a que eu mais vejo, e foi a primeira mais visual assim e tal. Mas como eu já tinha outras 2, então foi um equilíbrio de, tem certeza, não faz. Mas também, assim, muito pela minha personalidade, a galera não interferiu muito na minha escolha, não. Comigo foi o contrário. Queriam te expulsar da família? Olha, não chegou a tanto, mas foi muito nossa, você tem certeza que você vai fazer? Mas você é tão delicada, você é tão não sei o quê, menininha, você vai fazer, não vai ficar feminino, vai ficar um negócio muito forte, vai ficar agressivo, não vai combinar com essa imagem, você pode se arrepender depois. E aí, ainda mais quando eu falei que ia fazer no pulso, eu falei, nossa, mas é um lugar tão visível, você vai fazer aí mesmo? Ou você não quer fazer uma menor, faz só um coraçãozinho, tipo... Teve muito isso. Aí depois que eu fiz, eu lembro que eu mostrei a tatuagem pros meus avós, aí você só via na cara deles o desgosto. Nossa, que legal isso daí, hein? Tipo, ai, você fez mesmo? Ah, tipo assim, que horrível, por que você fez isso com você, com a sua vida? Mas esse negócio de arrependimento é uma coisa curiosa, né? Quando eu fui fazer a do antebraço, eu tinha um pouco desse medo, óbvio, de, putz, eu vou fazer uma coisa que eu vou ver 24 horas, né? E aí o Danilo, ele falou, cara, se você gosta do desenho, toda vez que você olhar pro desenho, você vai ficar contente em ver porque você gosta daquele desenho. Então não tem esse negócio de se arrepender ou enjoar, essas coisas todas, né? E uma sensação que eu tenho é que depois de um tempo, ela vira parte de você. Então você não fica... No começo eu ficava olhando e reparando nos detalhes e tudo mais. Hoje em dia eu mal vejo, assim. Tipo, tá na minha cara, mas eu não vejo, sabe? Então, esse lance de se arrepender, eu acho que ele é um medo digno. Eu acho que é bom você pensar o que você tá fazendo uma coisa permanente no teu corpo, mas também não pode ser um impeditivo, sabe? Porque, que nem você falou, né, do nome no antebraço e tal. Cara, quando você faz a tatu, é aquele período, né? Você tá marcando aquela tua mentalidade, aquela tua visão, aquele teu gosto. Se você mudar depois, eventualmente, se for uma coisa que te incomode muito, ou você faz algum procedimento para mudar, seja cobrir ou seja tirar, ou você faz novas, né? E vai evoluindo e você tem novos gostos e vai fazendo conforme você tá evoluindo. Eu encaro essa questão da escolha do desenho em si muito, muito leve, por conta dessa dica que o Danilo deu e dessa visão de temporário, no sentido de o meu gosto foi naquela época, então, hoje eu não gosto mais de caveira mexicana. Beleza, mas quando eu fiz eu gostava, então respeita a história. Uhum. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas aí talvez seja da minha personalidade, que eu sou, quem me conhece, um tanto quanto perfeccionista. O pessoal do marketing sofre, mas isso é bom em alguns momentos, inclusive chefe, isso é bom, viu? Mas, então, me incomoda um pouco quando eu olho pra tatu e eu penso, putz, não ficou exatamente do jeito que eu pensava. Então, as minhas, por exemplo, eu gosto delas, eu ainda teria feito e não me arrependo de ter feito, nem por um momento. Tem essa coisa, né, não enjoei, não é algo que eu fico olhando toda hora também, eu me acostumei. Só que hoje eu penso assim, talvez...
se falasse assim, Ana, você quer voltar 2 anos atrás e fazer um pouquinho diferente, eu faria, sabe? Então, às vezes eu fico brincando com a ideia louca na minha cabeça de quanto será que é um laser? Porque aí eu penso, tipo, em apagar e fazer uma exatamente no mesmo lugar, com a mesma ideia, só que um pouquinho diferente em alguns detalhes. Eu fico, será que isso é muita pira? Eu falo, talvez. Faz em outro lugar do jeito que você quer. E aí você fica olhando só pra nova e esquece a velha. Sai dessa. Então, eu quero essa aqui, nesse lugar, desse jeito. Eu faria, tipo, exatamente do mesmo tamanho, a mesma ideia, só alguns detalhes diferentes. Mas isso sou eu na minha pira. Só que, como eu falei, eu não me arrependo e ainda faria. Ainda gosto delas e ainda acho, inclusive, que combina muito comigo. E algum dia, talvez, vou ter coragem de fazer as grandonas. Isso aí. A treta das grandonas é o preço, né? Ai, nem fala. É um rim ali na tatuagem, né? É, tatuagem tem pra todos os gostos, mas nem pra todos os bolsos. É uma coisa que eu acho que é bom, porque aí você para e pensa de fato, né? Não dá pra você ficar fazendo que nem comprar salgadinho e colar na pele. Mas é um caro que eu acho bom no aspecto de, cara, vai ficar pra sempre. Então você tem que fazer um negócio bem pensado, bem elaborado, pagar um bom profissional. Porque nessas horas o barato sai caro. Pô, você vai fazer um dragão e aí o dragão sai todo torto, o cara não manja do traço. Putz, é tua pele ali, né? Uhum. Eu sempre penso isso, assim, nessa hora o preço é a coisa que menos tem que importar pra você, sabe? Você vai no tatuador, você gostou dele, tem confiança, tem amigo que já fez lá, só que ele te cobrou 1.000. E aí você viu um outro cara, um estúdio lá da sua casa, chumbrega, que te cobrou 500. Você vai nesse estúdio que você não conhece, que você não sentiu tanta confiança, não achou os desenhos tão legais, só por conta do preço. Não, cara, vai no que você gostou mesmo, vai no que você tem confiança, no que você tem indicação, porque é o que o Gu falou, é um negócio que vai ficar na sua pele, em teoria, pra sempre, né? E aí é bom que você já tenha até uma ordem de grandeza. Eu te confesso, vocês que acompanham há mais tempo devem saber da excelente memória que eu tenho. Obviamente não lembro quanto eu paguei em cada uma delas, até porque, 9 anos a primeira. Mas eu sei que as maiores, né, as 2 caveiras, ali próximo da casa dos 600, 700, 800... Eu sei que mais ou menos eu paguei. Eu lembro que eu acompanhei a primeira tatu de alguns amigos e tudo também próximo dessa casa. Então, as caveiras, elas têm uns 10 centímetros de altura, então é uma tatu média, né? Se for pensar, não é nem pequenininha nem grandona, mas se você tá pensando em fazer uma tatuagem, tenha essa ideia na mente, que é uma coisa que você vai precisar desembolsar aí 500, 1.000, 1.500, mas pelo menos é uma coisa que, você não vai se arrepender. Eu acho que isso também é importante. A pior coisa é você gastar o dinheiro com alguma coisa e se arrepender depois. E aí pode ser caro ou pode ser barato. Você pode pagar R$30 num lanche e você falar, porra, que lanche ruim. Ai, pior coisa é gastar dinheiro com comida e a comida não ser boa. Porque dói 2 vezes. Dói no bolso e dói no coração. No dia seguinte você tá lá comprando outro. Agora, tatu, pensa, você não vai errar aqui e rabiscar em cima do outro. No caso, você quer economizar, aproveita os flash days de algum artista que você curte, só pra você meio que, entre aspas, ter a assinatura do cara no teu corpo, né? Aí é uma outra visão. Agora, você tá ali namorando um desenho, um conceito, e você faz num cara... Fora que tem que pagar os custos mínimos, né? O cara tem que pagar a agulha, tem que pagar a tinta. O cara vem com 150 mangos, você, peraí, o que o cara tá usando, né? Tipo isso. Então, vou usar um termo que a gente usa aqui para o nosso trabalho, mas é um investimento importante aí, que você tem que ter, né, muito discernimento na hora de escolher. Acho que não dá para você, vou lá e fiz e já é. Acho que tem que ter um cuidado bom aí, por isso que é legal procurar bons profissionais também, né? Total. Eu paguei 400 nas minhas 2. Então, são 2 pequenas, assim, 5 centímetros só, e só linha. Não paguei barato, mas eu sinto que eu ganhei nisso, né, na qualidade do trabalho.
O que se você quiser economizar, eventualmente pega um cara começando, né? Aquele teu amigo que você já viu que tá fazendo um trampo legal e, obviamente, provavelmente por estar começando, tá cobrando coisa mais barata. Aí, beleza. Inclusive, se você tem um amigo que faz tatuagem, não vai pedir uma tatu de graça, pelo amor de Deus, né? Ajuda o cara pagando, né? Você ainda cobrar e paga, nem que seja o custo do material pra ele. Porque, pô, você quer ajudar, ainda pede o bagulho de graça, é de cair o cu da bunda. Tem acesso, né? É que aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura, né? Meu amigo faz tal trampo, deixa eu pedir de graça pra ele. Peraí, né? É o trabalho do cara. Então, acho que nessas linhas, quer começar a ir mais de baratinho, vai nos caras que estão começando, mas também sabe que o cara tá começando. Eventualmente ele pode dar aquela espirrada no meio do tatu e o traço subir e fazer uma cagada na sua pele. Zoeira. Ou tentar pegar aquelas tatus que já estão com a arte pronta, né? Porque aí também é uma forma que o cara economiza no tempo do serviço. Ele não está desenvolvendo uma arte só para você, é uma arte exclusiva. Você olha ali, tem aqueles catálogos, né, aqueles mostruários, você escolhe a arte e normalmente sai mais barato também. Ou faz um planejamento financeiro, economiza a grana, estuda qual é a melhor forma de fazer a tatu no à vista e no parcelado e escolhe o tatuador mais da hora que você quer, o desenho mais da hora, porque você se organizou para isso. Caraca, hein? Essa opção acho que ganha. Essa é uma opção que é para encerrar o podcast, todo mundo fazer isso. Viu só quanta coisa dá pra falar de tatuagem, gente? E esse é um assunto que a gente gosta, como vocês puderam ver, então dava pra ficar aqui um tempão mais falando. E óbvio, a gente quer que vocês participem. Então vão lá no nosso Insta, comentem se vocês têm tatu, se vocês gostam de tatu, todas as suas experiências, que a gente vai adorar saber. Tá bom? E claro, mandem pra gente sugestões de temas que vocês querem ver aqui nesse podcast. Como vocês já sabem, a gente fala de tudo. Então, tanto de assuntos do cotidiano, reflexões sobre a nossa sociedade, sobre finanças, é óbvio, não dá para deixar de falar. Então, qualquer coisa que vocês querem ver por aqui, mandem pra gente, que a gente já fez vários episódios que foram sugestões de vocês. Gustavo, obrigada por estar aqui nesse bate-papo, foi bem gostoso. E eu, com certeza, vejo vocês na próxima. Obrigado, Ana. Obrigado você que ficou até aqui. E, com certeza, até breve.